Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Eu sou o professor José e hoje vamos continuar nossas aulas de eletrônica analógica. Como a gente conversou, nós estamos aqui com tudo para montar uma fonte linear, uma fonte de tensão linear. Daí a gente estudou os blocos funcionais da fonte. Nós temos o transformador. Em seguida, nós temos nosso circuito retificador. Vou representar aqui com diodo, acho que fica legal a representação dele como um diodo. Em seguida, a gente passa por um filtro capacitivo, um regulador de tensão, e nós temos nossa saída contínua, que é corrente alternada, aqui é corrente contínua. Então esse é o nosso objetivo na aula. Até então nós já vimos como funciona o transformador e o nosso circuito retificador. Nós estamos aqui agora estudando o filtro capacitivo. Vamos começar nossa aula com o filtro capacitivo. Antes de a gente começar a nossa aula com filtros capacitivos, vamos dar uma olhada em capacitores, entender como funciona o componente em si, que é um componente muito rico. E em seguida a gente vai para o filtro capacitivo em si. O capacitor, ele antes era conhecido como condensador. É um nome bem antigo, não é usado mais, mas era um nome dele que era utilizado antigamente. Então é bom a gente conhecer esse nome. E o que ele faz? Ele é capaz de armazenar a carga elétrica. Ele é como se fosse uma bateria. Só que, claro, que ele não vai guardar essa carga elétrica por muito tempo. Se você deixar ele um tempo parado lá, ele vai descarregar. E não vai armazenar essa carga elétrica por bastante tempo, porque ele está armazenando carga. Ele não armazena essa diferença potencial de uma forma elétrica. De uma forma elétrica não, de uma forma química. Ele armazena essa diferença de potencial de uma forma elétrica, digamos assim. A gente vai entender mais pra frente no decorrer da aula. Temos que pensar que ele não é uma bateria química. E como funciona? Nós temos a capacidade dele de armazenar carga, de armazenar elétrons, e essa capacidade dele de armazenar carga a gente chama de capacitância. Essa capacitância ela é medida em faradays. E como funciona? Basicamente, obedece a essa equação aqui, obedece a essa regra. A nossa capacitância é igual à nossa carga sobre a nossa tensão. Tensão é expressa em volts, você não precisa de saber. Carga é expressa em coulombs. Opa, tá feio aqui o finalzinho, deixa eu arrumar aqui para vocês. Coulombs. E aqui a nossa capacitância é expressa em faradays, como a gente viu ali em cima. Daí, vamos lá. Vamos continuar. Como a gente sabe, a nossa corrente, 1 ampere, na verdade é 1 coulombs por segundo. É 1 coulombs por segundo, vamos representar assim, que na verdade é equivalente a 6,28 vezes 10 a 18 elétrons. Isso aqui é essa aqui é a unidade de ampere. Isso aqui seria o equivalente de 1 coulomb, que é a nossa carga elétrica. Então a gente tem o seguinte: se nós temos a capacitância de 1 microcoulomb, se nós temos um capacitor que tem uma carga de 1 microcoulombs,
e é uma tensão de 2 volts, na verdade a gente tem um capacitor com a capacitância de 0,5 milifarad. Ou, se a gente for converter isso aqui para micro, que é mais comum no capacitor, 500 microfarad. Se a gente de repente pegar esse mesmo capacitor aqui com capacitância de 500 microfarad que a gente viu aqui e submeter ele a uma tensão de 4 volts, nós vamos ter que a carga dele vai ser 500 microfarad vezes 4 volts. Que a gente submeteu a 2 volts e que a gente submeteu a 4. O que vai acontecer? Nós vamos ter uma carga dentro dele de 2 microcoulombs. Então aqui a gente pode chegar à nossa conclusão que a capacitância é algo que vem de fábrica, a gente não pode mexer. Vai muito da forma construtiva dele. Já a tensão a gente pode mexer. E a quantidade de carga vai depender de 2 fatores, da tensão e da capacitância. Então, dependendo da tensão que a gente injetar nele, a gente vai ter uma carga diferente dentro dele. Isso é interessante de se lembrar. Agora vamos ver um pouco da simbologia do capacitor, como funciona. Como o nosso amiguinho aqui funciona. Geralmente, pessoal, nosso capacitor, a simbologia dele é isso aqui. Ou isso aqui. Vamos chamar de C2. Se for isso aqui, você não precisa considerar o sentido. O capacitor não tem um sentido para ligação no circuito. Já se for isso aqui, esse segundo caso, nós temos um sentido. Esse lado aqui é o lado positivo e esse lado aqui é o lado negativo. E ele tem uma polaridade. Se você ligar ele invertido no circuito, ele vai explodir e isso vai causar algumas dificuldades para a gente. Então é bom sempre prestar atenção nesse sentido que o capacitor tem. Se a gente for ver, esse daqui é um capacitor eletrolítico. Se a gente for analisar ele com mais detalhes, vamos ver se eu consigo aumentar aqui o desenho dele. Nós temos a simbologia aqui no lado dele, essas setinhas com esse sinal negativo. E o que ele significa? Ele indica que esse capacitor aqui ele tem polaridade, que esse terminal menor dele aqui é o terminal negativo e esse terminal maior dele aqui é o positivo. Então a gente tem que tomar bastante atenção na hora de conectar ele no nosso circuito para não termos nenhum problema quanto a isso. Dentro do nosso capacitor, o que a gente tem? A gente tem basicamente 2 placas metálicas que a gente chama de armadura. Vou escrever até aqui de outra cor para facilitar para vocês. Esse negócio aqui em volta aqui dele chama de armadura. E dentro dele, aqui nesse espaço aqui, a gente tem um material dielétrico. Esse material dielétrico aqui geralmente é um isolante. Geralmente não. É um isolante, tem que ser um isolante. E o capacitor ele tem vários tipos justamente por conta desse material isolante. Dependendo do tipo do material, ele tem um comportamento, ele tem uma polarização ou não. E ele é um material diferente, chega a atingir capacitâncias diferentes ou não. Voltando a conversar sobre esse negócio de tipos de capacitor antes de a gente seguir em frente. Aqui, vou apagar depois esse desenho, deixa eu jogar para baixo para não atrapalhar aqui a imagem. Nós temos alguns tipos de capacitor. Eu nunca trabalhei com todos, eu só vi em livros, imagem, mas é bom a gente ter uma noção dos tipos. Esse número 1 aqui é o capacitor eletrolítico, é o mais comum, assim, eu acho que a gente vê por aí. Esse segundo é o poliéster. Esse terceiro aqui é o capacitor cerâmico, a gente vê bastante também em circuitos. Capacitor de tântalo, o de mica, o SMD, que é o que já vem na superfície das placas, geralmente, o variável e o de óleo com papel. São os vários tipos de capacitor que a gente pode encontrar por aí nas nossas plaquinhas, nos nossos circuitos.
Vamos voltar aqui agora ao nosso circuito. E como funciona? A gente tem a armadura e a gente tem um material de elétrico. No meio entre as armaduras estão no espaço muito próximo uma da outra. Então, o que acontece? Vamos aqui embaixo, vamos desenhar o nosso circuito elétrico. A gente tem o nosso capacitor aqui. E digamos que aqui a gente liga uma chave. Essa chave vai ficar aberta por enquanto. E aqui a gente tem uma fonte de tensão. Vou falar que essa fonte de tensão aqui vai ser 12 volts. Daí o que acontece? A gente pega em um momento X aqui e fecha essa chave aqui. Fechou essa chave, essa fonte está positivo para cá, negativo para cá. Vai ter uma corrente para cá. Em primeira instância, não teria uma corrente aqui. Por quê? Porque se eu falei que aqui no meio é um material isolante, a corrente ela não vai conseguir passar para cá, não vai ter diferença de potencial, não vai ter uma corrente aqui. Mas como essas chapas, essas armaduras metálicas estão muito próximas, o que vai acontecer? Vai acontecer que aqui essa carga positiva que está se movimentando, ela vai se acumular nessa superfície aqui, vai se acumulando. E você vai ter um potencial de 12 volts. Aqui nesse outro lado, ele vai atrair essas cargas negativas que estão daqui para cá também. Atrair essas cargas negativas, que isso vai ter uma carga de 0 volts, que é a nossa carguinha negativa. Essa carga negativa que está aqui, ela vai repelir as cargas negativas que estão aqui para cá. E a mesma coisa, essas cargas positivas vão fazer com as cargas que estão aqui, que provavelmente não tem, mas elas vão repelir se tivesse. Vão fazer uma força oposta. Repelindo, a gente cria aqui no meio um campo elétrico, uma força de campo elétrico. Vamos chamar de I. E com isso, o que acontece? Se a gente tem um campo elétrico, aqui a gente tem uma carga positiva de 12 volts, aqui uma carga negativa de 0 volts, a gente tem uma diferença de potencial. A gente tem uma diferença de potencial e acaba que se você pegar e abrir essa chave aqui, e você colocar um voltímetro aqui, você vai medir aqui 12 volts, vai ficar armazenado aqui nesse capacitor. Daí vem aquela história. Ah, mas vai ficar aí para sempre? Ele não vai descarregar? Não, ele vai descarregar. Por quê? Porque por mais que aqui dentro tem um campo elétrico, tem uma resistência. Tem uma resistência, então vai passar muito devagar, mas a tendência é que essa carga que está aqui em cima positiva passe para baixo e vá descarregando ele ao longo do tempo. Você também tem que considerar que aqui fora tem a resistência do ar. O ar também é um material resistivo e também vai ajudar na descarga desse nosso componente. Então ele não vai ficar carregado por muito tempo com uma bateria, ele vai descarregar ao longo do tempo. Se deixar ele 2 dias parado lá, se medir, ele provavelmente vai estar descarregado. Outra coisa que é interessante a gente comentar aqui é aqueles experimentos lá que vocês já devem ter visto, que é o seguinte: se você pegar um capacitor que está carregado e cortar os dois terminais dele, ele vai pular faísca, ele vai dar um estouro, ele vai explodir. Por que isso acontece? Na verdade, isso aqui é bem simples. Você fez um curto-circuito aqui. Se você fez um curto-circuito, essa resistência aqui desse fio, ela tende para zero. Se a nossa resistência tende para zero, a nossa corrente I que está circulando aqui no fio, ela tende para infinito. Se a nossa corrente tende para infinito e a nossa resistência tende para zero, ele está descarregando ao mesmo tempo, simultâneo, e vai gerar aquele estouro. Esse que é aquele efeito de descarga instantânea. Se a gente colocasse um resistor aqui no circuitinho na hora de descarregar, ele ia descarregar devagar, não ia ter aquele estouro.
Então, partindo desse gráfico, a gente colocou uma carga aqui, um resistor. O que a gente teria? Nós teríamos dois gráficos, um gráfico de carga e um gráfico de descarga. No nosso gráfico de carga, a gente vai ter uma expressão logarítmica, digamos assim. Nós temos a tensão aqui, nós temos o tempo aqui. A carga dele vai ser assim. Ele vai começar carregando bastante, quando chegar aqui em cima, ele vai dar uma estabilizada. No nosso gráfico de descarga, nós temos o oposto. Aqui ele começa descarregando com bastante intensidade. Quando chega no final, a velocidade de descarga dele é menor. Os dois são uma função logarítmica, tempo, tensão. Por que ele começa carregando rápido e no final ele fica mais lento a carga? E ele começa descarregando rápido e no final fica mais lento? Simplesmente pelo fato de que conforme a carga positiva vai se acumulando aqui, a carga negativa vai se acumulando aqui, elas vão oferecendo uma resistência uma para a outra, fica mais difícil para as cargas que estão aqui chegar aqui, porque já tem uma carga positiva aqui empurrando essas positivas para lá. Fica uma dificuldade a mais para a carga chegar aqui e gerar essa diferença de potencial. Por isso que ela vai ficando mais lenta. Mas a tendência é achar o equilíbrio. Se aqui tem 12 volts, aqui vai chegar em 12 volts. Cedo ou tarde vai chegar em 12 volts. Daí vamos aqui. Lembra o nosso circuito de retificador RMO? Ou mais simples lá, o de meia onda? Que a gente estudou na aula? Então, a gente vai trabalhar com ele agora. Só que a gente vai aplicar um filtro nele, com um filtro. E ver o que acontece. Basicamente é o seguinte, nós temos a nossa fonte aqui, vai chegar no nosso transformador. Aqui nós vamos ter o secundário. Aqui nós vamos ter o nosso diodo. Aqui nós vamos ter a nossa carga RL. Aqui em paralelo, deixa eu fechar a circuito aqui, senão dá ruim, né? Aqui nossa carga em paralelo nós vamos colocar um capacitor que vai funcionar como filtro. Esse é nosso filtro. E aqui nós temos nossa forma de onda. Aqui nós temos o tempo e aqui nós temos a tensão. Vamos desenhar ela. Aqui vai ser a forma de onda na carga mesmo. Deixa eu até escrever aqui que vai ser na carga. No semiciclo positivo ele conduz, no semiciclo negativo ele não conduz, no semiciclo positivo ele conduz de novo. Desculpa o desenho, mas só para a gente entender, a gente está fazendo uma introdução aqui. Quando a gente acrescentar nosso filtro capacitivo, vai ser em vermelho aqui, o que vai acontecer? Enquanto a carga está carregando, o nosso capacitor ele também está carregando. Mas quando chega aqui no pico, que começa essa descarga da carga, o nosso capacitor ele não vai descarregar com tudo, ele vai descarregar de forma gradativa, como a gente viu ali em cima. A gente vai até ver uma simulação, mas ele descarrega de forma gradativa. Isso reflete aqui. Então o que vai acontecer? Ele vai ter uma descarga gradativa. Aqui novamente ele tem uma carga e uma descarga gradativa. Então a gente nunca chega no zero absoluto no semiciclo negativo. E isso joga nossa tensão para mais próximo de uma tensão contínua, que é o que de fato a gente está buscando aqui. Então isso é interessante. Por que o nome desse capacitor aplicado nesse retificador aqui é de filtro capacitivo? Porque o que é um filtro? O filtro ele tira a impureza de um processo. No caso da água, você coloca lá a água, você filtra, tira os cloro, as bactérias, não sei, e você tem água pura para beber. Aqui é a mesma coisa, o nosso processo a gente quer a corrente contínua pura. Esse semiciclo negativo aqui, essas quedas da tensão aqui, ele é a nossa impureza, ele atrapalha o nosso processo. Então o filtro está atuando para remover essa impureza do nosso processo. Depende muito da capacitância do nosso capacitor. Quanto maior a capacitância, mais devagar ele vai descarregar, menor vai ser esse ripple aqui. Essa curva que ele faz,
a gente chama de ripple. A gente vai estudar na próxima aula, vai calcular certinho como funciona, mas é bom a gente já ir se acostumando com a nomenclatura. Ripple de tensão e como funciona. Bom, vamos dar vai ficar um pouco redundante, mas vamos dar uma estudada mais com calma nesse nosso filtro capacitivo aqui, ó. Vou pegar ele e vou dar uma copiada e colar aqui embaixo. Só que o que eu vou fazer aqui, ó, eu vou pegar a nossa borracha aqui e vou tirar fora a nossa carga. Vou só estudar ele primeiramente Vou só estudar ele primeiramente com o nosso capacitor. O que vai acontecer? Aqui nós vamos ter nossa tensão. E aqui a gente vai ter nosso tempo. Esse aqui é o gráfico do capacitor. E o que vai acontecer com ele quando a gente só estudar nosso capacitor? No semiciclo positivo, digamos aqui, ó, nós temos a tensão no secundário. Opa, vai ser difícil desenhar a tensão no secundário, mas isso aqui é a nossa tensão do secundário. Aqui, nosso capacitor ele vai começar a carregar. Ele vai ter uma diferencinha um pouquinho aqui, ó, ele não vai o pico dele não vai ser o pico do secundário. Por quê? Porque nós temos um diodo aqui. Se nós temos um diodo, significa que o pico de tensão do secundário, Vcap, vai ser o V secundário menos o V gama. Vai ficar ruim de enxergar aqui. Esse pico de tensão aqui, na verdade, o Vcap, que a gente chama, vai ser o V do secundário, P2P, menos o V gama. Então ele é um pouquinho menor. Quando ele chegar aqui no pico, não tem uma carga aqui para esse capacitor descarregar, então ele vai armazenar a carga. Por exemplo, pense aqui, digamos que aqui seja 15 volts no secundário. Esse 15 volts vai passar por aqui, vai chegar aqui e aqui vai ter 15 volts, que vai tentar voltar para cá, só que esse diodo ele vai estar polarizado inversamente, então esse 15 volts vai ficar preso aqui no capacitor, ele vai ficar carregado. Então a partir do momento que esse capacitor ele carregou, ele chegou no seu período de pico, na sua tensão de pico, ele vai manter uma linha reta aqui, e não vai descarregar mais, vai ficar assim até o final do gráfico. Aqui se ele for 15, 15 menos 0,7, digamos que esse diodo se deslize, esse pico aqui vai ser de 14,3 volts. É só um exemplo, mas para a gente se situar, para não ficar tão estranho. Só que é o seguinte, em momento nenhum você vai pegar e vai fazer um retificador, vai ter uma corrente contínua para trabalhar sem carga. Você vai colocar uma carga, seja um ventilador, um motor, alguma coisa, vai ter uma carga contínua aqui. Então a gente vai colocar uma carga aqui, nosso RL. Quando a gente coloca carga, quando ele chega nesse estado aqui de polarização inversa, que tem 15 volts, que começar essa descarga aqui, o que vai acontecer aqui? Esse capacitor aqui ele vai descarregar aqui na carga. Ele vai passar para cá e vai começar a descarregar. Vai começar a descarregar, o que ele vai fazer? Pegar aqui uma linha reta. Não foi o que eu queria, então vamos lá, vamos com o verdinho mesmo. Ele vai começar a descarregar, aqui é com carga. Chegar, vai começar a descarregar, chegar aqui até o meio e começa a descarregar. Esse vai ser o comportamento dele. Quando a gente aumenta a capacitância do capacitor, a tendência é essa queda aqui ser menor. Quanto maior a capacitância, menor vai ser essa queda, porque ele vai descarregar mais devagar. E quanto menor a capacitância, maior vai ser essa queda, porque ele vai descarregar mais rápido. Isso aqui é bom de saber. Como a gente vai calcular isso aqui, essa queda ideal, a gente vai ver na próxima aula. O foco aqui não é a gente pensar nos cálculos e na conta, é a gente entender como funciona. Se a gente pegar esse pico aqui,
e esse pico inferior aqui que o capacitor dá, essa diferença de tensão aqui, esse ΔV aqui, é o nosso ripple de tensão que a gente estudou ali em cima. Estudou não, a gente só comentou ali em cima. A gente vai estudar com detalhe na próxima aula, é bom a gente entender o que ele é, mas por enquanto vamos se manter assim. Geralmente, os capacitores eles são divididos em 3 grupos. Nós temos os capacitores de alta capacitância, média capacitância e baixa capacitância. Os de alta capacitância estão nas casas do microfaraday, é pequenininho mesmo, você acostumar com isso. Os de média estão no nanofaraday e os de baixa capacitância estão na faixa do picofaraday. A gente lembra provavelmente de matemática ou de alguma outra matéria que você já tiveram de potência de 10, mas vou colocar aqui para facilitar para vocês. Micro é 10 a menos 6, nano é 10 a menos 9 e pico é 10 a menos 12. O mais comum que você acha no mercado por aí, para ser utilizado como filtro capacitivo, tudo, e provavelmente a gente vai usar no nosso suplemento, é o seguinte: 4.700 microfaraday ou 4,7 milifaraday. Esse é o mais comum que a gente vai usar daqui para frente. Agora vamos ver como ele se comporta no nosso retificador de onda completa. Desculpa, como o nosso filtro se comporta no nosso retificador de onda completa. Nós temos 2 casos. O ROCCT, que é com center tape, que é isso aqui, ó. Vou fazer só o secundário, você já sabe o que é, a gente já estudou. Se a gente ganha tempo e poupa trabalho aqui. Aqui entra a nossa carga. Aqui, como comentei, tem a resistência não, o terra é uma referência, então coloco 2 terra aqui, mas na verdade é o mesmo. E nós temos o nosso retificador de onda completa, ROCP. Retificador de onda completa em ponte. E vou desenhar ele de novo, só no secundário. A gente já ganha tempo aqui, vocês já sabem como funciona o circuito. Tem aula gravada lá. Vocês vão lá e buscam o conteúdo de vocês aí, bem interessante. Aqui, vem pra cá. Isso aqui vem pra cá. Isso aqui vem pra cá. Aqui a gente tem a mesma coisa pra cá. Pra cá. Aqui a gente corta o nosso coleguinha. Que corta aqui. Que corta aqui. Esse aqui ele pula aqui. Vem aqui. Liga aqui. Liga aqui. E aqui vem nossa carga. Que é onda completa em ponte. Vamos colocar o nosso filtro capacitivo. Com filtro. Com filtro. Basicamente, a gente vai colocar o filtro capacitivo aqui no circuito e o nosso filtro capacitivo aqui nesse circuito. E o que vai acontecer com a forma de onda? Bom, vamos ver aqui embaixo o que acontece com a forma de onda do nosso retificador de onda completa. Temos aqui a nossa ferramenta de gráfico, vai ajudar bastante na nossa vida. Vamos fazer já a tensão na carga, VRL, tempo. Basicamente, ela vai estar toda espelhada, tanto semiciclo positivo quanto semiciclo negativo, o lado positivo. E o que muda no
ROCCT e no ROCP é a amplitude. Numa amplitude vai ser metade do secundário, porque você tem um center tape, no outro a amplitude vai ser a mesma do primário, do secundário, porque não tem center tape. Não vai ser inteira do secundário, já vai para a carga, vai tá lá. Mas o comportamento da forma de onda é o mesmo. Está analisando o comportamento, só vou desenhar um gráfico aqui. Quando a gente colocar nosso filtro capacitivo, ele também vai acompanhar a carga da nossa carga, vai descarregar. Quando chegar aqui no pico, ele começa a descarregar. Só que ele começa a descarregar, ele vai ter uma queda muito menor. Por quê? Deixa eu ver se eu pego uma régua aqui, uma espécie de régua. Se ele fosse descarregar igual no ciclo completo, igual no nosso retificador de ciclo completo, se ele fosse descarregar igual no nosso retificador de meia onda, deu ruim. Pronto, agora deu certo. Se ele fosse descarregar igual no nosso retificador de meia onda, ele iria começar a descarga dele aqui e ia terminar nesse ponto, então ele ia ter uma queda muito mais acentuada. Como ele é uma onda completa, então ele não chega a ficar metade de um ciclo totalmente em descarga, aqui ele já começa a subir de novo. Começa a subir, chega aqui, dá uma descarga. Começa a subir, chega aqui, dá uma descarga. Começa a subir, chega aqui, dá uma descarga. Isso aqui já é um ripple bem menor. Então isso aqui já prova a superioridade do filtro de onda completa. Isso aqui já prova a superioridade do retificador de onda completa em cima do retificador de meia onda. A gente já estava vendo que ele é bem melhor. Aqui a gente já comprova 100% que ele é supimpa, ele é 1000 vezes melhor. E por que tem essa diferença? Tem essa diferença por causa da frequência. O retificador de meia onda, a frequência dele era uma frequência do secundário. A frequência da carga era uma frequência do secundário. Já o retificador de onda completa, a frequência da carga é 2 frequências do secundário. É o dobro. Então a gente precisa de um capacitor de capacitância 2 vezes menor para fazer o mesmo efeito que o capacitor de capacitância 2 vezes maior fazia no RMO de meia onda. Isso é uma análise interessante. Como comentei, a frequência é super importante na hora de a gente dimensionar nossos filtros, mas vai ficar para a semana que vem, para a próxima aula. Nessa aula de agora, eu queria que vocês só entendessem como funciona a teoria, o comportamento da forma de onda. Se vocês entenderem, está muito bom, show de bola. Se vocês não entenderem, pode perguntar, eu tiro a dúvida de vocês. E semana que vem a gente vê os cálculos. Vou postar algumas simulações também para facilitar o entendimento. E é isso aí. Muito obrigado, pessoal. Não esquece de curtir o vídeo. Valeu!